Ora, muito bom dia a todos então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma sessão, que é a primeira deste ano, do nosso webinar quinzenais da Invictus Academy. Primeiro, queríamos agradecer a todos aqueles que continuam a acompanhar-nos e continuam a fazer comunidade connosco e a dar-nos a oportunidade de nós, 15 em 15 dias, partilharmos aqui algumas das nossas histórias, experiências e algumas das nossas mensagens que com o objetivo de todos juntos, então nós construirmos aquilo que queremos. Queria agradecer também aos meus colegas mentores, que estamos todos unidos aqui, que estamos a iniciar então um novo ano e, portanto, o desafio a eles, para eles não desistirem e para continuar a acreditar que estamos a fazer algo pelos outros e que isto também se reverte a nosso favor e, portanto, queria aqui agradecer ao Bruno, à Carla, ao Fernando, por todo o esforço que estamos a fazer e estamos a trabalhar em conjunto para conseguirmos então elevar aqui os padrões da nossa profissão. Hoje, cabe-me a mim, então, fazer fazer a primeira sessão do ano 2026 e eu decidi, uh, hoje, como estamos a iniciar o ano, eu decidi contar um pouco da minha história, porque é que eu iniciei no setor imobiliário e o que é que aconteceu, no fundo, naqueles primeiros tempos que não foram nada fáceis, o que é que eu aprendi com isso para que, de certa forma, e aqui o objetivo é de forma genuína, partilhar, não é partilhar glórias, porque aquilo tudo que aconteceu nos primeiros anos não foi nada fácil, mas fazer com que, pelo menos, hoje, que é tudo diferente, mas pelo menos algumas das coisas que por acaso eu passei e todos aqueles que estamos cá há muito tempo passamos, para que, com algumas dicas, vocês possam arrepiar caminho, não passar por aquilo que a gente passou e, se acreditarem em nós, conseguirem transformar 20 anos de carreira, que foi o que vou celebrar este ano, em junho de 2026. Portanto, vou fazer 20 anos de carreira no ramo imobiliário e transformar todo este trabalho de 20 anos, em menos de 5 anos na vossa vida e vocês conseguirem, em 5 anos ou 6, conquistar aquilo que eu demorei 20 anos a conquistar ou a preparar-me para isso. Portanto, como eu então prometi, eu em 2006 eu já tinha um percurso de vida muito preenchida. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, aos 16 passei por várias atividades, por várias tarefas, sempre com um objetivo. O meu objetivo era conquistar aquilo que eu achava que era, que era um sonho, no fundo, que era conseguir viver melhor do que a média das pessoas que viviam na minha aldeia, na minha terra, e conseguir ser rico. Era o sonho. Então, logo no início, comecei a perceber que para a gente conseguir algo de novo ou algo de diferente dos outros, tem que ter a coragem de arriscar e de ir à frente e não ter medo de errar. Foi aquilo que aconteceu comigo. Eu, aos 16 anos, saí do país, fui para a Suíça. 2 anos depois voltei, depois passei por mais 2 países e aos 19 anos tive que vir para Portugal para ir para o serviço militar obrigatório. Nessa altura, Yeah. bom dia, Peço bem-vinda, desculpa. bem-vinda. Uh, Obrigada, David. nessa altura, quando saí da tropa, casei, comecei a constituir família, sempre com esse objetivo. Depois também fui trabalhar, voltei a trabalhar com o meu pai. De certa forma, trabalhei lá cerca de 10 anos. Depois disso, eh, comprei uma empresa que era do meu sogro e também trabalhei nessa empresa e em 2006 deu-se o primeiro grande desafio da minha vida, que foi um grande muro que se pôs à frente. Foi que eu fui confrontado com uma situação de limite em que tudo aquilo que eu fiz, que tinha acreditado que estava a construir, se desmoronou de um dia para o outro. Porquê? Porque quem se lembra, em 2006 deu-se o subprime nos Estados Unidos. Eu trabalhava no setor da cortiça e estava a fazer um trabalho em parceria com o Grupo Amorim, que
era um trabalho específico, inovador, para um único mercado, que era o mercado dos Estados Unidos e do Canadá, e com a crise do subprime nos Estados Unidos, tudo aquilo que eu em poucos meses tive que fechar a empresa, tive que assumir responsabilidades de tudo aquilo que era inerente à empresa. Tinha três filhas na altura, todas elas pequenas, uma com 12 anos, uma com 6 e outra com menos. Era empresário, não tinha direito a nenhum tipo de apoio, era pobre, não tinha dinheiro, mas para a sociedade era rico. Ora, isso deu-me que eu tive que ir atrás do prejuízo e a única coisa que eu encontrei na vida para conseguir, de certa forma, suprir as minhas necessidades foi o ramo imobiliário. Então, na altura, eu nem sequer sabia o que é que isso era, mas, efetivamente, eh, foi onde eu vim parar. Ora, a primeira coisa que eu queria aqui dizer é que até 2006, pelo menos, agora não sei, mas até 2006, na vida nunca ninguém sonhou ser imobiliário, agente imobiliário. Isso naquela altura nem sequer existia. Nessa altura, o que existia era um conjunto de pessoas que trabalhavam para promotores, em que tinham um stand de vendas, no fundo era um barraco, em que estavam lá sentados a atender os clientes, as pessoas iam lá comprar e aquilo funcionava assim. Ora, isto não era profissão. Então, qual foi a primeira grande dificuldade? Foi confrontar-me com uma situação em que eu achava que sabia, era capaz, só que não tinha ninguém, ou não tinha nenhum marco, nenhuma escola onde eu podia apoiar para poder desenvolver a minha atividade. Tive a sorte de ter entrado logo para uma multinacional que acabado de entrar em Portugal. Ninguém conhecia a marca, nem eu, e aí eu percebi duas coisas. Primeiro, para a gente conseguir fazer alguma coisa aqui, tem que juntar-se aos melhores. E ao juntar-se aos melhores, temos que aprender com eles. Só que nós somos muitas das vezes uns seres humanos espetaculares. Porquê? E já agora, deixa-me aqui colocar aqui esta apresentação, senão eu vou-me perder devagar e eu estou aqui e começo a contar estas coisas todas eh, sem nenhum nexo. Mas continuando a história. Então, qual é aqui a moral da coisa? É que, nessa altura, cada um trabalhava para o seu lado. Nessa altura, nós achávamos que éramos empregados e, de certa forma, eh, cada um trabalhava para o seu lado. Só que esse foi o primeiro erro. O primeiro erro foi nós eh, não querermos perceber que a atividade que nós estávamos a fazer não era aquilo que nós achávamos que era, e durante algum tempo cada um andava a tentar a sua sorte, sempre com a ânsia de fazer tudo depressa, fazer tudo, não dar, não trabalhar, não cooperar com ninguém, porque todos os que estávamos no setor imobiliário tínhamos uma coisa que era igual para todos. É que todos nós tínhamos grandes problemas na vida para resolver e tinham-nos dito que no setor imobiliário nós íamos resolver esses problemas. Então o que é que acontece? Acontece que todos nós achamos que vender casas era uma coisa simples, toda a gente sabia fazer isto, isto até nem era uma coisa que, no fundo, não era uma coisa muito digna. Só que, lá está, quando nós achamos que sabemos fazer as coisas, nós queremos sempre fazer as coisas à nossa maneira e não à forma como nos dizem para nós fazermos. Essa foi a minha grande dificuldade e o meu grande erro. Durante algum tempo, sou teimoso, tentei fazer as coisas à minha maneira, que eu achava que sabia fazer, e já vinha do ramo das vendas há cerca de 20 anos, e portanto, eu até lá na loja era o maior. Porquê? Porque eu era que tinha mais experiência. O facto é que isso levou a que eu rapidamente comecei a levar muitos, muitos nãos, a não saber lidar com a frustração, porque as expectativas eram muito elevadas.
Porquê? Porque tinham-me dito que todos os meus problemas financeiros iam se resolver rapidamente no primeiro ano que eu estava lá. Porque na altura era assim, a malta achava que no ramo imobiliário a gente fazia pouco, muito, não precisava fazer muito para ficar rico. Então esse era o meu sonho e, portanto, eu achava que estava no sítio certo. Com essas expectativas muito elevadas, fez com que eu tivesse muita vontade de desistir logo ou naquela altura. O que é que fez não desistir? Foi não ter alternativa. Foi não ter algo melhor. Eu lembro-me perfeitamente, numa visita que eu tive com um colega meu, que era professor primário, já agora, é um dos, hoje, dos grandes líderes do setor imobiliário e já passou e tem muito sucesso, o Emanuel, em que ele, numa visita que fizeram em que eu era angariador e ele tinha o cliente comprador, antes da visita fomos ao café e ele disse-me assim: David, epá, estou aqui há um ano, não consigo ganhar dinheiro nenhum, já gastei dinheiro que nós aqui até pagámos para trabalhar e eu já gastei muito, gastei o dinheiro que não tinha, portanto, se eu até ao final do mês não conseguir fazer nenhuma venda, vou-me embora. E eu, como não tinha alternativa, perguntei-lhe assim: Emanuel, diz-me uma coisa, então, mas tu vais fazer algo de melhor? Tens alguma coisa que dê garantia que vais ganhar mais dinheiro assim rapidamente? E ele disse: Não, mas aqui, como eu estou aqui há tanto tempo, quase há um ano, e não consigo ganhar nenhum, isto, pior do que isto, não dá. Ele disse: pá, então faz como eu não tenho alternativa, portanto vamos ficar por aqui. Ao ficar por aqui, pode ser que dê, mas a gente não sabe. Portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que a falta de alternativa fez com que a gente, mesmo que não quisesse, nos comprometêssemos com a coisa. Porquê? Porque não tínhamos outra alternativa. Esse compromisso deu que, por acaso, ou sorte, não sei, de facto, eu e o Manuel fizemos o nosso primeiro negócio nessa visita, ele como um cliente comprador e eu como angariador. Qual foi a nossa grande lição que aprendemos os dois? É que aqui ninguém faz nada sozinho. Então, foi aí que, nessa lição de que aqui ninguém faz nada sozinho, que eu percebi que querer fazer tudo sozinho não dá resultado. Então, é outro dos grandes erros do início. É nós queremos fazer tudo sozinhos, acharmos que vamos ganhar o dinheiro todo, mas lembrem-se sempre de uma coisa. Essa foi a grande lição. É melhor ganhar alguma coisa, ganhar metade de nada de alguma coisa do que 100% de nada. Esta foi a lição que eu e o Manuel aprendemos logo. Então, o que é que aconteceu? Tudo mudou e, logo passado 3 meses, eu e o Manuel começámos a trabalhar aficadamente e já conseguimos fazer algumas vendas e, de certa forma, endireitámos as costas. Porquê? Porque aprendemos a viver com a frustração. A frustração de não ser capaz, a frustração do tempo de ver a passar e não conseguirmos concretizar aquilo que nós precisávamos na altura, e isso fez com que nós ficássemos por cá e aprendêssemos a viver com os nãos. Ora, outra das lições que eu aprendi foi que esta profissão é uma profissão de nãos. Quantos mais nãos nós recebermos nos primeiros tempos, mais sucesso nós vamos ter no nosso futuro. Porquê? Porque, repara, se hoje acham que é difícil angariar, então tentem recuar 20 anos atrás. Quando toda a gente achava que vender uma casa era só uma questão de pôr uma placa. Segundo, quando não havia sequer a profissão como reconhecida como é hoje. Terceiro, quando nós íamos falar com os clientes e, no meu caso, tínhamos logo duas coisas à cabeça, que era negociável, que era, nós tínhamos que angariar em exclusivo e tínhamos que cobrar 5%. Quando o mercado nem sabia o que era uma angariação, quanto mais exclusivo, ninguém fazia, e quando a maior parte das pessoas que trabalhavam no mercado, nem sequer a comissão aquilo era conforme, ou era na altura 1.000 euros ou 2.000 euros, ou era um valor, ou era 2%, ou era 1%, ou era 3%, era conforme calhava, e nós tínhamos estas duas premissas logo. Não podíamos angariar se não fosse exclusivo, e tínhamos que angariar com um honorário de 5%. Isto levou com que, durante um ano,
fosse muito difícil nós recebermos não, que era uma coisa brutal. Até que eu tive uma formação, e nessa formação eu vi um senhor em Braga que disse que por cada 10 contactos que tinha, conseguia fechar 8 angariações exclusivas. Eu, como já era alguém que tinha a mania, que, epá, que não acreditava no Pai Natal, porque estava muito, lá está, estava muito calejado, no final foi ter com ele e perguntei-lhe a ele o que é que ele fazia ou qual era o segredo para ele conseguir aquilo que eu não conhecia ninguém que conseguia. Então, ele próprio me disse: primeiro, ser agente imobiliário é ser empreendedor e não empregado. Segundo, temos que ser capazes de, como somos empreendedores, de fazer as coisas como têm que ser feitas e não como a gente acha que deve fazer. Então ele disse-me: agora tu tens uma escolha. Ou tu queres ter sucesso aqui e começas a planear já o teu futuro e vais aprender a fazer as coisas de uma certa forma para que isso aconteça, ou então vais ser empregado aqui a vida toda no setor imobiliário. E eu caracterizei aqui isso agora com esta fotografia. Que no fundo, na altura, foi uma moda que havia muita gente na construção que trabalhava a metro. Assentava tijolos a metro, fazia o trabalho a metro, porque eles diziam que ganhavam muito dinheiro assim. E assim não se chateavam. Então o que ele me disse foi isso. Aqui ninguém trabalha a metro. Aqui ninguém recebe por aquilo que faz, mas sim pelo valor que leva ao cliente. E esta foi a outra lição que eu aprendi. Nós, para termos sucesso no ramo imobiliário, não temos que trabalhar muito, mas sim temos que trabalhar bem. Então, qual é a dica para hoje? É a conclusão que eu tirei ao longo do tempo, que isto é um negócio de muita gente a fazer pouco e não de pouca gente a fazer muito. Para quê? Para que se faça bem feito, para que se crie valor e para que esse valor seja reconhecido pelo cliente e que o cliente nos escolha como as pessoas certas para trabalhar com ele. Porque, na verdade, nós aqui não fazemos nada para nós. Nós aqui só conseguimos o quê? Conseguimos atrair uma pessoa que tenha um problema, que é um obstáculo, que é ou precisa de vender a casa dele e não sabe como, ou precisa de comprar uma casa e não sabe como. Então, na verdade, os obstáculos são aquilo que nós vemos quando retiramos o olhar daquilo que nós queremos, certo? Então, qual foi a outra lição? Foi, tu não vendes nada, nem tu não compras nada. Tu ajudas um a vender e outro a comprar. Então tens de se especializar em quê? Em ter um processo que te permita conseguir ajudar da melhor forma um a comprar e outro a vender. Porque no setor imobiliário, aqui no nosso trabalho, dizia ele, nós somos aqueles que temos que nos tornar para ajudar as pessoas a vencer os obstáculos que lhes se põe na vida. Porquê? Porque, porventura, no setor imobiliário, nós ajudamos as pessoas, a maior parte das pessoas do mundo e da nossa comunidade, a tomar a maior decisão da vida deles, que é comprar um imóvel ou vender um imóvel. Naquela altura, de 2006, 2007 até 2012, até 2013 mais ou menos, a grande dificuldade, de facto, era como vender um imóvel. Porque naquela altura, para quem se lembra, passámos por uma grande crise económica em Portugal, teve cá a Troika, em que milhares de pessoas em Portugal tiveram que se desfazer dos imóveis. Muitos deles tiveram que entregar ao banco e ficar com a dívida. Outros deles tentaram vender ao desbarato e era muito difícil. Por muito que nós fizéssemos, por muito que nós quiséssemos
baixar o preço, que era assim que nós éramos treinados na altura, nos famosos estudos de mercado, era só para baixar preço, porque acreditávamos que se baixasse o preço nós vendíamos. O facto é que chegou uma altura em que mesmo de graça ninguém comprava. Quando eu digo de graça, era abaixo do valor que qualquer pessoa podia vender. Eu ajudei muita gente a negociar com o banco a entrega do imóvel ao banco. Porquê? Porque chegava à conclusão de que o valor do mercado que nós achávamos era inferior à hipoteca que eles tinham. Então, eles, além de não poder vender, também não tinham dinheiro para nos pagar. Então, o melhor qual era? Era nós conseguirmos ajudá-los a eles libertarem-se da dívida, pelo menos entregando o imóvel ao banco, ficando com a dívida, não ficando com dívida, ou ficando com ela mais pequena, para quê? Para que depois, no futuro, acreditávamos nós, que no futuro podíamos ter aquele cliente. Então, tudo isto que nós passamos foi com base na aprendizagem que nós próprios e nas dificuldades e nos obstáculos que nós tivemos que ultrapassar. Hoje, felizmente, tudo isso está ultrapassado. Hoje, felizmente, todas as pessoas que entram no ramo imobiliário têm condições que nós não tivemos, mas, de facto, nós só ficamos cá porque acreditamos que o nosso trabalho era um trabalho nobre e nós continuamos a sonhar que, apesar dos obstáculos, se nós aprendêssemos tudo aquilo que tínhamos que fazer, se nós treinássemos as coisas bem feitas, sempre focado no cliente, a ajudar o cliente a tirar a melhor solução para ultrapassar o obstáculo e a dificuldade que ele tinha, que nós íamos ter sucesso. Então, este foi o grande trabalho que nós, quem está cá há 20 anos, temos que passar para que hoje a gente vos possa entregar uma atividade económica, uma profissão, uma carreira já mais ou menos digna, já mais ou menos reconhecida e com condições para que vocês possam não passar por tudo isto e conseguiam ter sucesso a partir daqui. Mas isto só depende de vocês. Porquê? Porque se vocês continuarem a ver-vos a vocês como assentadores de tijolos, a metro, vocês não vão evoluir. Vocês têm que ver que o vosso trabalho é muito mais importante do que trabalhar a metro, isto é, do que fazer muito. O vosso trabalho é criar valor. Criar valor significa nós termos a noção de que aquilo que nós fazemos é muito importante para alguém. Quem é esse alguém? Tem que ser o cliente comprador, ou o cliente vendedor, ou os dois, e também tem que ser os nossos colegas. Temos que ser nós todos. Nós temos que aprender a viver em comunidade. Temos que aprender a partilhar conhecimento. E temos que aprender a também contar com toda a gente para nós termos sucesso. Porque aqui ninguém faz nada sozinho. Como eu disse, sabe, foi a grande lição que eu aprendi com esta história neste passado. Então, o que é que nós devemos aprender? Primeiro, nós devemos de aprender que aqui todas as oportunidades que nos dão, nós devemos estar gratos e devemos de agradecer. Devemos de agradecer aos clientes, vendedores que confiam em nós as suas angariações ou os seus imóveis para nós podermos trabalhar. Devemos de agradecer a todos os contactos e trabalhá-los cada vez melhor através de um programa de seguimento a todas as leads que nos procuram para nós ajudarmos a vender. Reparem, hoje existe uma imensidão de ferramentas, de portais, de uma imensidão de oferta de serviços do ramo imobiliário para toda a gente. Toda a gente hoje tem um único objetivo que é captar leads e nós muitas das vezes desperdiçamos ou não valorizamos aquelas que nos caem no prato e não as tratamos assim com aquele dever, com aquela gratidão que a gente devia tratar, que é as minhas leads que caem são as melhores do mundo, são minhas. E eu vou tratá-las como se elas fossem as melhores do mundo. Vou dar o meu melhor todos os dias. Para quê? Para eu conseguir ajudar aquela pessoa, ajudando aquela pessoa, crio valor, logo sou pago por isso. Depois, acreditar em quem nos quer ensinar. Eu aqui estou à vontade porque eu não tenho o sonho de ser professor,
nunca quis, não quero, porque eu tenho muito respeito pelos professores, pelos meus professores, mas aqui eu sou um companheiro vosso, que tenho a lata, mais ou menos, de ter a mania que poderei ajudar, ou poderei, com aquilo que eu digo, ajudar alguém. Mas é evidente que quem já está cá há 20 anos já passou por muita coisa e é a pessoa que mais gosta de ensinar aquilo que funciona, aquilo que são as boas práticas. E aquilo que muitas das vezes nós no início pensamos que é feito de uma determinada maneira e não é, mas que ele já passou por isso. Então, se vocês acreditarem em quem vos quer ensinar, é meio caminho andado para vocês ganharem tempo e, nesse tempo, encurtarem o tempo do sucesso da vossa carreira. Depois, fazer tudo aquilo que nos ensinam sem questionar. Porquê? Porque a maior parte das vezes, a grande dificuldade é nós questionarmos por causa de quê? Por causa do nosso achismo. Lá está. Quando, por exemplo, se alguém vos diz assim, epá, vocês devem fazer uma angariação, mas devem-na fazer com critério, devem conhecer os critérios e depois devem aplicar os critérios e no final negociam isso. Ora, muitas das vezes nós pomos em causa os critérios, nós pomos em causa o método de trabalho. E se nós não tivermos um método de trabalho, se nós não tivermos um conjunto, um processo para cada solução que nós vamos encontrar, como vender um imóvel ou comprar um imóvel é um processo, nós não vamos poder ajudar ninguém, nem acompanhar ninguém. Porquê? Porque nós também temos que aprender a comunicar com os nossos clientes para que eles nos entendam de forma direcionada. O que é direcionada? Olha, é, por exemplo, não perder tempo com conversa fiada, é direcionar a nossa conversa para aquilo que nós precisamos saber quando estamos a falar com o cliente para perceber o que é que nós podemos fazer, aquilo que nós chamamos de qualificar, não é? E qualificar não é nada mais do que isto. Perceber três coisas. Qual é a necessidade dele, qual é o tempo que ele tem para fazer essa necessidade, qual é o problema que ele vai resolver com essa necessidade e depois uma quarta, que é qual é a expectativa que ele tem do nosso trabalho. Toda a nossa conversa, a nossa comunicação tem que ficar claro e não deve acabar, eu não devo avançar nenhum processo, mais nenhum passo, enquanto eu não tiver isto muito claro na minha cabeça. Porquê? Porque se eu não souber isto, eu não sei como é que eu vou ajudar o cliente. Então, depois, lá está, quando a gente não sabe, há uma boa maneira aqui no setor imobiliário de a gente aprender, que é rodear-nos dos melhores, ver, acompanhá-los, ver como é que eles fazem e depois copiar as boas práticas. Porquê? Quando eu estava na universidade ou na escola, copiar era crime, não é? Havia muita gente, havia muitos escalões que copiavam, mas depois eram apanhados e apanhavam-se negativo. Aqui copiar é arte. Porquê? Porque se nós copiarmos as boas práticas daqueles que já estão cá há muito tempo, nós rodearmos dos melhores e copiarmos aquilo que eles fazem, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar tão bons como eles. De preferência, às vezes, até conseguimos ser melhores do que eles. Porquê? Porque uma das coisas que nós temos que ter em mente sempre na nossa atividade é que ninguém nos manda trabalhar, ninguém nos vai obrigar a fazer as coisas que a gente não quer, mas como nós não somos empregados, nós temos que ter metas claras e específicas. Nós temos que saber o que queremos. Temos que saber para onde vamos. Mas é muito importante também saber de onde viemos. Por isso é que eu estou aqui a tentar contar esta história de 20 anos. Porque eu nunca me esqueço, hoje, daquilo que eu passei lá atrás, daquilo que eu tive que mudar na minha vida, daquilo que eu próprio tive que mudar para conseguir chegar aqui, a estar cá hoje, 20 anos depois, como eu vos disse, que vai fazer em junho. Então, a paciência de esperar pelo resultado, a paciência de nós sermos capazes de não desviar a atenção, o foco e a direção. Porque o resultado, e esta é outra lição que eu aprendi ao longo da vida, aqui, o resultado é a consequência do meu trabalho e nós não somos pagos, como eu disse há pouco, por aquilo que nós fazemos, mas sim pelo valor que nós levamos ao nosso cliente. E aqui o objetivo qual é?
é nós trabalharmos poucos clientes, mas ao longo da vida. Porquê? Outra lição que eu aprendi ao longo do tempo. Se me dissesse, como diziam, que ia haver um momento em que um cliente ia fazer vários negócios comigo ao longo da vida dele, eu não acreditava, como não acreditei, como ninguém acreditava naquela altura. Porquê? Eu assim, então, mas uma pessoa que vai comprar uma casa, na melhor das hipóteses, vai comprar outra. A maior parte naquela altura não ia comprar nenhuma, porquê? Porque eles venderam a casa porque estavam falidos. Eu fui um deles. Então a gente ficou tão traumatizado que não ia comprar mais nenhuma. Achávamos nós. Só que agora, 20 anos depois, o que é que eu encontrei? Encontrei que cruzei-me com clientes em que eu já os acompanhei em vários processos, quer seja de compra, quer seja de venda, quer seja de recomendação para compra e venda, para familiares ou amigos deles. Então, eu tenho comigo clientes há mais de 15 anos, em que eu me relaciono com eles e que isso já me trouxe vários negócios. Aliás, uma das fontes da minha carteira de angariações vem desses clientes de há muitos anos. Porque são dois ou três, eles depois passam para outros e eu vou-me alimentando disso. Então, na verdade, se nós conseguirmos tirar essa relação e criar valor aos nossos clientes, eles nunca mais vão se esquecer de nós. Agora, convém que a gente também não se esqueça deles. Então, para que a gente não se esqueça deles, temos que ter um plano de comunicação para que, ao longo do tempo, eles vão se lembrando porque recebem sequer alguma informação nossa ou sabem o que é que a gente está a fazer. Hoje é muito simples e muito fácil de o fazer porque existem imensas ferramentas de trabalho para o fazer. Naquela altura, para terem uma ideia, muito pouca gente tinha um e-mail. O telefone a gente não podia utilizar o telemóvel porque era muito caro. E então tudo era feito ou presencialmente de forma local, ou então era feito em termos de reuniões que a gente fazia, ou juntava-se, ou íamos ter com eles. E por isso é que nós não podíamos ter muitos clientes. Porquê? Porque tudo era muito difícil. Hoje nós temos ferramentas que nos permitem mostrar o que fazemos, mostrar quem somos, o que fazemos, o que oferecemos ao mundo inteiro. Vamos saber fazer isso. Criar valor. Não é fazer coisas giras, não é fazer coisas que a gente até acha que é engraçado, ou que está na moda, ou que os outros fazem, mas sim criar a nossa identidade. Como diz o meu amigo Fernando, criar a nossa estrutura de valores e criar a nossa marca pessoal. Para quê? Para a gente se diferenciar lá no valor do mercado. Nós não estamos cá, como eu disse, para trabalhar muitos clientes para fazer tudo. Não, estamos cá para trabalhar poucos clientes, mas fazer tudo tão bem feito que a nossa taxa de conversão seja como aquele que me disse lá na altura. Em cada 10 clientes eu consigo fechar 8 angariações e quando falamos em angariações também a converter em vendas, porque era isso que se tratava. Portanto, esta questão que nós estamos aqui é, no fundo, o quê? Ao longo desta carreira, irmos aprendendo um conjunto de coisas, treinando um conjunto de coisas, criando uma estrutura que nos permita que nós, lá à frente, consigamos ter uma equipa de suporte, ter um sistema para que a gente não nos permita desistir. Porquê? Porque quanto mais dificuldade nós temos no início da nossa carreira, nos primeiros anos, mais sucesso nós vamos ter nos seguintes. Porquê? Porque nós ajustamos-nos, nós aprendemos aquilo que, com os nãos, a fazer melhor, a conseguir diferenciar-nos mais e a criar a nossa identidade e a nossa marca para depois, então, nós conseguirmos ter isso. Tudo isto tem que ser feito de forma focada numa coisa, que é aquilo que a gente decidiu que vai fazer, que é qual é o nosso sucesso, e aqui o sucesso é cada um deve pôr lá a marca que é, depois, de forma determinada, e é determinada aqui é inegociável, ou é
ou eu consigo, ou eu morro a tentar. É não, nunca desistir, acreditar que isto hoje está difícil, mas amanhã o melhor ainda está para vir. Porquê? Porque eu estou num processo de construção. Então, quando eu estou num processo de construção, o melhor está sempre lá à frente, nunca está aqui, não está para trás. Eu tenho que ultrapassar os muros que me estão colocados, os obstáculos que me estão colocados, até eu conseguir entrar na autoestrada e conseguir então, a partir daí, conseguir. Para que eu consiga, primeiro, tenho que ter um apoio, um sistema de apoio. Ninguém consegue hoje, com a exigência de tarefas que nós temos que fazer, com a exigência de todas as ferramentas que nós temos que utilizar, de toda a burocracia que temos que conseguir, de tudo o que nós temos que fazer, nós temos que ter um sistema de apoio. Se não o tivermos, de duas uma, como diz um amigo meu, ou nós somos o assistente, ou nós temos um assistente. Porquê? Porque hoje nós temos que saber de marketing, temos que saber de documentos, temos que saber que hoje cada vez a burocracia é maior, cada vez a complexidade do processo é maior. Nós não temos um sistema de apoio, alguém, uma equipa por trás de nós, por isso é que nós devemos falar sempre na terceira pessoa, não é eu, não sou eu que sou bom, não, somos nós que criamos essa solução. Quem é que somos nós? Eu, mas toda a gente está por trás de mim, que eu dou a cara e a partir daí eu consigo me diferenciar no mercado. Pois também temos que investir muito em conhecimento. Como eu disse no início, ninguém nasceu para ser agente imobiliário, ninguém nos ensina a ser agente imobiliário. Hoje existe muito conhecimento que não existia na altura. Esse conhecimento hoje é muitas vezes oferecido, mas nós temos que investir tempo, vontade e temos que fazer disto uma chave do nosso sucesso. Quanto mais cedo, mais iniciantes nós estamos, mais investir no conhecimento nós temos. Porquê? Porque temos que meter na cabeça que estamos a iniciar uma carreira nova. Quando eu vou para a universidade, vou para lá aprender a construir uma carreira, a especializar-me em alguma coisa. Durante uns anos eu ando só a aprender. Não ando a ganhar dinheiro. Não ando a trabalhar. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. Só que aqui temos uma vantagem. É que aqui a gente vamos investindo no conhecimento necessário para pôr em prática e ao pôr em prática a gente vai melhorando o desempenho, vamos tendo resultados. Então, esse percurso de 3 ou 4 anos que nós passaríamos a tirar um curso, aqui a vantagem é passar esses 3 ou 4 anos a aprender, a praticar e já a ter resultados para que a gente lá à frente consiga ser um excelente profissional. Depois, outra questão muito importante. Isto é que eu acredito ao longo destes 20 anos, que é investir no desenvolvimento pessoal. Eu hoje não sou a pessoa que era há 20 anos atrás. Eu hoje não penso como há 20 anos atrás. Eu hoje não faço como há 20 anos atrás. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, para o bem e para o mal. Certo? Porquê? Porque, da pior maneira, tive que me desenvolver, tive que aprender sozinho e tive que, com as asneiras que fiz, com os erros que cometi, com aquilo que não funcionou, tirar conclusões de que, afinal, eu tinha que ainda ser muito melhor. E tinha-me transformar naquela pessoa que eu queria atingir lá à frente, que era o meu foco da história de ser rico. Outra das coisas que também, ao longo destes anos, eu aprendi foi que nós temos que nos integrar numa comunidade de profissionais que, todos diferentes, mas que todos juntos caminham para o mesmo sentido. Porquê? Como eu disse, eu iniciei a minha carreira, durante 8 anos estive a trabalhar com uma marca, depois acabei por sair de lá porque vi que lá já não era feliz e lá que já não conseguia alcançar aquilo que eu queria. Iniciei do zero noutra marca, entusiasmei-me e achei que era lá que eu ia construir a minha carreira
ao fim de 2 anos a coisa não correu bem, também já não me sentia feliz e desmotivado de sair. Iniciei outro, foi para o outro lado. Ao fim de 2 anos também saí e decidi que em 2017 criar uma marca pessoal e criar uma empresa própria, porque só assim é que eu achava que ia conseguir fazer aquilo que acreditava. Só que, lá está, fazer tudo sozinho. Só que querer criar tudo sozinho foi de tal maneira difícil que demorou muito tempo e eu quase que ia, no fundo, morrer à fome se não tivesse encontrado, no momento certo, em plena pandemia, algo que me criou o chapéu, que me deu tudo o que eu precisava para que eu pudesse construir o meu negócio e tivesse, a partir daí, um foco e uma visão de que ia conseguir finalmente aqui, nesta comunidade, criar aquilo que eu ando a perseguir pelo menos há 20 anos. Então, mais uma vez tive que me pôr em causa e tive que aprender com os melhores, tive que acreditar que isto era para mim e tinha que, de forma resiliente, investir em tudo aquilo que eu achava e acreditava que tinha que fazer para construir essa estrutura, esse sistema de apoio e que agora, finalmente, ao fim de 5 anos, estou a começar a ver os primeiros resultados. Mas, lá está, eu ainda tenho muito para aprender. Então, o meu espírito tem que ser, a minha luta interior tem que ser sempre: tens que aprender mais, tens que te rodear com quem sabe mais, tens que estar sempre a ver o que é que tu ainda não sabes para que as coisas funcionem. E para então finalizar, tudo isto, porque é que eu disse isto? Ou tudo isto porquê? Porque eu nunca deixei de sonhar. Esta, eu acho que é a forma mágica para a gente não desistir de tudo o que aconteceu, de tudo o que a gente tem pela frente, que é nunca deixar de sonhar. Eu não quero, eu não me programa imobiliário ou para a minha vida para ser assentador de tijolos, não é? Mas também não vim para aqui para fazer uma casinha. Isto é, para construir aquilo, os bens materiais que toda a gente tem. Não, eu vim para aqui e esforço-me todos os dias para eu conseguir construir uma verdadeira obra-prima, que é um legado, e esse legado é aquela obra tão grandiosa que eu estou disponível para pagar o preço que tiver que pagar, para criar as fundações dessa obra e deixá-la de forma a que ela possa ser prosseguida depois, quando eu sair, pelas minhas filhas, pelos meus netos e por aí adiante. Ora, construir isto é preciso nós não desistirmos. É preciso nós continuarmos a acreditar que somos capazes de nos tornar as pessoas certas para conseguir isto. Me perguntarem agora, epá, tu vais conseguir? Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda tenho tempo na minha vida para isso. Agora, se eu construir as bases disto, e se eu não conseguir, pelo menos que esteja no momento em que a obra já esteja de tal maneira desenvolvida que outros possam continuar essa obra e para que ela perdure ao longo do tempo e de geração em geração eu possa, de certa forma, sentir que ajudei e que fiz parte dessa obra. Portanto, moral da história: quem está a começar tem uma sorte de caraça, porque não passa por aquilo que nós passamos para conseguir construir o que somos. Agora, tenho também um grande desafio, que é, lá está, acreditar que pode ser para si e, a partir daí, conseguir juntar-se àqueles que estão disponíveis para ajudar e caminharmos juntos, porque, mais uma vez, e é aqui que termino, ninguém constrói nada sozinho e eu não vou construir esta catedral ou esta obra sozinho. Para isso preciso de todos vós, preciso que todos vós acreditem que a vossa obra pode também estar
encaixada na minha, e tudo isso fazer com que todos juntos conseguimos cada um construir o nosso legado. É assim que eu queria terminar. Peço-vos desculpa, se calhar, pela, pela forma, assim, se calhar que não estavam à espera, mas eu achei que para começar o ano que devia de partilhar este, este tempo todo que eu passei e que isto vos dê, de certa forma, algumas luzes ou alguns insights ou algumas dicas para que vocês possam ir construir o vosso caminho, independentemente do ponto onde ele está. Se está no início, ótimo. Se já está a meio, também podem ajustar e devem ajustar para ganhar tempo. Portanto, da minha parte, eu gostaria muito agora de alguém que tivesse a coragem de partilhar comigo ou de dizer algo que possa fazer sentido, ou se não fez sentido nenhum, é a vossa vez. E gostava muito que vocês agora, nos últimos 5 minutos, então, dissessem da vossa justiça. David, deixa-me só dizer-te que obrigado pela tua partilha, a sério, muito obrigado. Foi uma partilha sentida, e deu-me aqui também outro traquejo a ouvir pessoas com tanta experiência. É sempre um gosto e obrigado, está bem? Daqui desta parte, o que eu posso dizer é obrigado, está bem? Bem, eu agradeço, mas de facto foi sentida porque é o que é. Não é para vir de blanco gloriar, não. É para vos dizer isto. 20 anos depois, ainda valeu a pena. 20 anos depois, tenho exatamente o mesmo entusiasmo daquela altura, com uma diferença. Já não tenho, felizmente, os problemas que tinha, porque foi o ramo imobiliário que me ajudou a resolvê-los. E se eu conseguir resolvê-los em 20 anos agora, fazendo o mesmo, com certeza que a obra está mais perto. Ora, mais alguém quer comentar alguma coisa? Se não, Davi, eu também quero agradecer pela partilha da sua história e você tem me inspirado muito aqui no Brasil e eu pretendo continuar também crescendo, desenvolvendo para ajudar outros, né? E você tem me desafiado a contar também a minha história e eu tenho feito isso, né, no Instagram, e meus últimos 12 anos no mercado imobiliário foram bem parecidos com o seu início. E eu consegui sobreviver até aqui com imóveis, e eu não tinha outra opção. Então, eu vejo que daqui para frente, né, com melhorando, com conhecimento e tudo, as coisas vão se ajeitar. E eu estou muito agradecida por ser mentoreada por você. Obrigada. Prontos, para terminar, bom dia a todos. David, efetivamente, a gente já se conhece há algum tempo, há 3 anos, e é evidente que a tua história, eu identifico-me um bocado com a tua história em algumas situações de vida. E tenho seguido os teus conselhos. A tua mentoria tem sido positiva, sim, sim. Chegamos a um tempo, não é? Em que nós vemos a evolução para trás que tive. E cada passo que dou, e tu sabes isso, cada passo que dou, cada conversa que tenho com clientes ou às vezes com a família, relembro sempre as tuas palavras, porque acho que faz sentido tudo aquilo que tu dizes. Para quem está a começar, para quem está, e o futuro, que é mesmo isso como tu defines. Epá, e obrigado por tudo também. muito bem. Não houver mais ninguém que. Ah, sim, senhora. Então. Oi, David, bom dia. Viva! Ora, Carlos, muito bem, aí desde da Galiza. Sim, senhor. É um gosto estar aqui hoje acompanhando a você e ao seu grupo, esta comunidade da qual eu já conheço a várias pessoas. Está aí o senhor Edmundo, o Maurício, está a Isabel, e seguro que, se miro no telefone, há alguma outra pessoa com a qual eu já
compartilhei alguma conversa. Aproveito também para apresentar a Catarina, que é da área de Leiria. É uma pessoa que convidei eu a participar aqui para que pudera ver como se construi unha comunidade de suceso. Agradezo sempre a vosa paciencia comigo polo meu pobre portugués e polo meu sotaque de galego, mas eu gosto moito de compartillar con vocês estas experiencias e, afortunadamente, contar coa lideranza do David Almeida é sempre unha garantía de suceso para todos. Podemos acreditar en que estamos no camiño certo. Obrigado, David, e un saúdo grande para todo o grupo. Muito obrigado, e já agora, para dizer, muito obrigado, e é um gosto imenso estar a trabalhar com o Carlos, vai fazer 1 ano e meio, e é um jovem que eu acho que vai ser um caso sério muito brevemente aqui no nosso mundo do imobiliário. Pela vontade e por aquilo que ele está a colocar em prática na sua vida. Muito bem. David, posso? Ora, Olá, David. Olá, Carlos. Bom dia a todos. Sem dúvida, David tem perfeitamente toda a razão quando diz que não podemos fazer tudo sozinhos. Eu também tinha um bocado a ideia no passado que conseguia. Depois comecei a embutir a partilha, que era o trabalho em rede, e muita gente achava que não era normal partilhar em rede, etc. Neste momento já se começa a ver muita gente a fazer isso, ainda bem, porque realmente só com pessoas que partilhem, seja ideias diferentes, seja ideias iguais, é que conseguimos realmente avançar com as coisas. E estou muito grata por participar, é a primeira vez. E agradeço o convite também do Carlos e espero e estou aqui para se reunirmos e falarmos, está bem? espero que não E seja a última. obrigada mais uma vez. Espero que não seja a última, espero que venha Sim. cá com regularidade e espero que leve de cá algo bom para a sua vida. Já agora, quero aproveitar e tenho que o fazer. A Catarina é de Leiria, eu conhecia pessoalmente há uns 2, 3 meses. É uma pessoa que foi muito afetada com os problemas que tem. Vejo que ela já está com outra cara. Eu tive durante 2 semanas que eu não conseguia falar com ela, estava muito preocupado, mas parece-me que agora que a coisa já É está. verdade. Portanto, quero aqui deixar a minha homenagem, a minha solidariedade à Catarina e o meu compromisso dela Obrigada. foi que logo que haja condições, eu vou a Leiria para pessoalmente dar-lhe o abraço que eu lhe prometi. Portanto, olha, muitas Obrigada, felicidades. Carlos. Obrigada, David. Espero que vocês ultrapassem as dificuldades que eu sei que vocês passaram. Obrigada. Devagarinho, mas vamos conseguir. Bem-vinda, Obrigada. Catarina. Obrigada. Beijinho. Beijinho. Força. Muito bem. Diz-me. Bem-aja, David. Bem-aja, David. És uma demonstração de resiliência e persistência e de continuidade. E é sempre bom começar do ano exatamente com o teu boost para todos e para ajudar a todos. É exatamente por aí. Bem-aja por isso. Bem-aja pela persistência no acreditar na continuidade grupal e no espírito de grupo. Pronto, porque é isso que nos une e é esse o espírito que move Leiria e que vai voltar a pôr Leiria grande e no mapa como sempre esteve do ponto de vista empresarial. É exatamente um exemplo. Força, Catarina, um abraço forte para todos. Muito bem. Agradeço a todos, mas já não podia deixar de, primeiro, eu tomei a iniciativa de fazer isto sozinho, sem falar com os meus colegas mentores. Quis partilhar isto hoje. O desafio que eu vou fazer aos meus colegas é que façam o mesmo. Todos eles têm muita experiência e eu acho que as nossas histórias, aquilo que nós passamos, contados de forma verdadeira e genuína, pode ajudar muita gente a desmistificar e a pôr claro o porquê, muitas vezes, de nós tomarmos certas atitudes e termos certas atitudes e fazermos certas coisas que às vezes as pessoas não compreendem. E para isso, temos aqui o meu colega e o meu mentor, Fernando Silva. Fernando, dá-nos aqui o teu última palavra para a gente ir trabalhar. Eu estava aqui infiltrado. Mas sabes que tu nunca consegues estar incógnito. Então, mas dá-me tu uma dica. Eu tenho muita coisa na cabeça. Dá-me uma dica. O que é que
que é que achas que poderia ser? Eu hoje resolvi contar os meus pecados aqui e dizer que se eu em 20 anos consegui chegar onde estou e não morrer à fome, é porque isto é capaz de ser um sítio que a gente possa sobreviver. Como tu tens muito mais anos do que eu e tens muito mais sabedoria do que eu, diz-me lá, então, o que é que a gente, como é que a gente consegue viver aqui e ficar rico? Peraí, deixa-me dar-te só um apoio. Além disso, a demonstração da qualidade de vida, porque ele cada vez parece ser mais jovem. Nós vamos ficando com mais brancos, com um olhar mais. E ele cada dia parece estar a regredir. Portanto, explicar-nos isso. Eu vejo a imagem de trás e algo já é demonstrativo, mas dá-nos inputs, dá-nos inputs. Estás a falar para mim, Edmundo? Estou assim, senhora. Então Ou sem vou. segundas intenções, atenção, sem quaisquer segundas intenções. Pronto, então vou partilhar algo pessoal. Hoje atrasei-me porque fui ao ginásio e não estava a contar que tinha uma avaliação. E aos 62 anos ganhei 2 quilos de massa muscular. Epá, Aos 60. vai começar a ficar atleta. Claro. Por isso é que eu estou. Repara, se eu já vejo só pela imagem que tu estás mais jovem com mais 2 quilos de massa muscular, vê lá em loco como é que isso não representa. Pá, aqui o desafio, e podemos mesmo começar por aí. Eu estou a trabalhar desde muito cedo, estou a trabalhar desde as 4 e tal, por isso vou despejar para aqui uma série de bolas e vocês apanham as que quiserem, está bem? Sem filtro nenhum. Nós estamos a construir um curso, que o David sabe, e agora passamos da congruência e aquilo que o David disse, o vir para aqui e contar as verdades dele, ou já não sei qual foi a expressão dele, primeiro que tudo é aproximar-se da congruência, pá, não é falar de uma coisa que eu quero parecer ser, é falar do que sou e assumir que não estou contente ou não estou ainda satisfeito com aquilo que sou e como tal preciso de alterar aqui alguma coisa. E muitas vezes nós esquecemos de dividir os objetivos, e isto aqui é um upgrade daquilo que mais à frente, alguns de nós vamos falar. Há objetivos extrínsecos e intrínsecos. Não sei se já ouviram falar disto assim. Já alguém ouviu falar disto assim? Está tudo muito calado. Não, eu não. Eu não. Pronto. Vocês podem pesquisar, o Google vai ser muito mais paciente com vocês do que eu sou e vai-vos dizer muito mais, mas basicamente nós devemos, primeiro que tudo, aceitar os dois. Havemos de ver que a maior parte das pessoas fala de objetivos extrínsecos, ou seja, temos que ganhar mais dinheiro, temos que viajar mais, temos que ter uma casa maior, temos que ter um carro assim. Mas nós chegamos lá com os objetivos intrínsecos. E os objetivos intrínsecos, se calhar começa por aquilo que o David há bocado estava a dizer, que é autoaceitação. Opá, eu sou assim, vou ter que desenvolver determinado tipo de competências. E para isso, se calhar, vou ter que cultivar aqui umas amizades novas, um grupo de trabalho novo, pá, ter outro tipo de laço, às vezes até familiar. E depois vocês falaram aí numa coisa que é o segredo, e eu acho que aqui é um trunfo para nós que estamos aqui, 14 ou 15 pessoas que ao bocado eu vi. E esse é um segredo para nós, que é a comunidade. Como é que eu contribuo para a comunidade, né? Posso vir usar a comunidade ou posso contribuir para a comunidade. Assim, por último, não, pá, já estou aí por aí fora, nem sei o tempo que tinha. A saúde física contribui muito para isso, ó Edmundo. A saúde física, principalmente no meu caso, não me considero um velho,
mas já estou mais madurinho, não é? E a saúde física, o sentir-te bem e com energia ajuda muito. David, ajudei, compliquei, diz-me, pá. Não, fechaste em chave de ouro, portanto é para pensar. Tu deixas-nos sempre a pensar. Portanto, já perceberam que um dos segredos é manter-se saudável fisicamente, depois cultivar a mente, para a partir daí nos tornarmos as pessoas certas para conseguirmos aquilo que queremos. Pronto. E da última vez no nosso grupo de coaches que estamos a trabalhar a identidade, às vezes nós pomos metas muito grandes, precisamos de criar micro metas, micro ações. Eu adoro a expressão de trabalhar no sucesso. Pá, se eu não caminho nada, pá, se calhar caminhar 1 quilómetro já é um sucesso. Então não ponham 10 quilómetros, pá, porque há pouca gente que caminha 10 quilómetros. Então, pá, trabalhar no sucesso é aquela micro tarefa que eu sei que ajuda. Eu lembro-me de uma vez estar a fazer coach a um indivíduo e a microtarefa era que ele calçasse as sapatilhas. Chegou ao ponto de que ele ficou todo contente a dizer-me ao Fernando Silva, eu não saio de casa, mas depois de jantar já calço as sapatilhas. E o calçar as sapatilhas muda a visão dele próprio, não é? A autoaceitação. E isso depois está ligado com tudo, está ligado com a minha saúde física, está ligado com quem é que eu ando, não é? Está ligado com a comunidade, vai por aí fora, não é? Muito bem, um abraço para Baião, para todos vocês. Bom fim de semana, bom trabalho e daqui por 15 dias haverá de estar cá outro a tentar contar a sua história e a fazer aquilo que eu fiz hoje. Agradeço a vossa paciência e bom sucesso para toda a gente. Um grande abraço Bom fim para de semana. todos, bom fim de semana. Um Bom abraço, fim de obrigado. semana.